Olá, pessoal. Vamos juntos agora resolver esta terceira questão e ela fala sobre discussão de um sistema linear. Vamos lá ao enunciado. Considere o sistema de equações lineares abaixo. Nós temos aqui um sistema 2 por 2 e um m aqui, né? Pode ser um k, pode ser um p, mas nós vamos ter um coeficiente, ao invés de ser numérico, vai ser uma letra. E ele vai ser um coeficiente geral. Esse m ele pode ser qualquer número, mas vamos tratá-lo como um coeficiente. Vamos lá. Discuta as possíveis soluções para o sistema conforme os diferentes valores de m. Em particular, determine para quais valores de m o sistema possui uma única solução, infinitas soluções ou nenhuma solução. Então, nesse exercício que eu trouxe para vocês, o enunciado já fala o que é discutir um sistema linear, tá bom? Então, discutir um sistema linear é verificar para quais valores esse parâmetro, que no caso é o m, ele vai ser SPD, sistema possível e determinado, ou seja, vai possuir uma única solução, tá? E aí nós temos um sistema SPD, ou um sistema que vai ter infinitas soluções, e nós vamos ter um sistema possível, mas indeterminado, ou um sistema que não tem nenhuma solução. E aí nós temos um sistema impossível. Então nós precisamos verificar para quais valores de m nós teremos essas condições aqui, certo? Então isso é discutir um sistema linear. Então vamos lá, nós temos esse sistema aqui, 2 por 2. Vamos reescrevê-lo da seguinte forma. Lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores que nós devemos procurar ali um coeficiente que seja igual a 1 para facilitar ali as nossas contas? Então, o coeficiente igual a 1, ele está nessa segunda equação. Então, vamos trocar, colocar ele na primeira equação. Nós teremos x mais my igual a zero. E a primeira equação vira a segunda. M vezes x mais y igual a m. Nós vamos fazer aqui pelo escalonamento. Dá para fazer por Cramer também, tá? Sem problema nenhum. E o método vamos seguir igual como se estivéssemos resolvendo Cramer. E aqui como se estivéssemos, não, vamos resolver um escalonamento. Tá? Tratando o m como um coeficiente normal. E o nosso objetivo aqui é justamente multiplicar essa primeira linha por um valor que nos ajude a cancelar esse coeficiente aqui, que acompanha o x. Então, ó, como nos vídeos anteriores, nós vamos multiplicar essa linha pelo oposto do coeficiente que acompanha o x. Quem que acompanha o x? É o m. Vamos multiplicar então pelo oposto, menos m vezes a primeira linha, e vamos somar com a segunda linha, e este resultado vamos substituir na segunda linha, igual nós estávamos fazendo, certo? Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui, pegando a primeira linha e multiplicando por menos m, nós vamos ter menos m vezes x, menos aí m vezes m, m ao quadrado, vezes y, igual a m vezes zero, zero. Vamos somar com a segunda linha, mx mais y igual a m. E fazendo as nossas contas, esses daqui vão se cancelar, zero. Vai ficar menos m ao quadrado y mais y igual a m. E esse é o resultado que vai estar na segunda linha. Então, reescrevendo o sistema, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui x mais my igual a zero. E aí,
menos m ao quadrado y mais y igual a m. Percebe que na segunda linha nós escalonamos porque nós só temos a incógnita y, né? X nós conseguimos cancelar. Então vamos pegar esta equação e mexer com ela até que nós possamos discutir alguns resultados, tá? Tentar tirar algumas conclusões, tá bom? Então, pegando a segunda equação, o que é que nós vamos fazer? Ela está nos dizendo que nós temos menos m ao quadrado y mais y igual a m, tá? Vamos aqui, então, isolar o y, evidenciá-lo, né? E aí nós vamos ter o seguinte resultado. Menos m ao quadrado mais 1 igual a m. E vamos mandar este valor aqui dividindo, né, no segundo membro. O que é que nós vamos ter? Y vai ser igual a m dividido por menos m ao quadrado mais 1. Beleza, percebam que o m, né, ele é um valor numérico. Então, se eu conseguir atribuir qualquer valor para m aqui, eu vou ter y igual a alguma coisa. Tá? Só que vai ter algum valor de m que vai fazer com que esse sistema seja impossível, seja indeterminado, ou seja, né, possível. Tá bom? Então, vamos avaliar aqui o que acontece com as nossas condições que nós temos em mente. Primeiro, nós devemos observar que esse denominador ele não pode ser zero. Tá? O m pode ser zero, tranquilo, não estou falando de m. Estou falando aqui deste denominador. Vou fazer um círculo e não deu nada, né? Estou falando aqui deste denominador aqui, tá? Também não foi um círculo, mas tudo bem. Esse denominador, ele todinho tem que ser diferente de zero, certo? O m, novamente, não tem o m em si, não tem problema. O m pode ser zero. Inclusive, se o m fosse igual a zero, o que é que nós teríamos aqui? Um zero dividido por 0 mais 1. Isso aqui ficaria 0 sobre 1, que é igual a zero. Determinamos um valor. Então, o problema não é com o m em si, é com o denominador, que não pode ser zero. Vamos lá. Então, nós temos que menos m ao quadrado mais 1 precisa ser diferente de zero, tá? Menos m ao quadrado, ele vai ser diferente de menos 1, jogando 1 para o outro lado negativo. Multiplicando por menos 1, nós vamos ter m ao quadrado, que vai ser diferente de 1. Ok? E aí, tirando a raiz quadrada, nós vamos ter que o m ele precisa ser diferente da raiz quadrada de 1, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 1. E aí o nosso m ele precisa ser diferente de mais ou menos 1. Tá? Ou seja, o m ele tem que ser diferente de menos 1, ou o m precisa ser diferente de 1. Então, para quê? Para que nós tenhamos uma solução. Então, se o m for diferente de menos 1 e o m for diferente de 1, o nosso sistema ele é possível e é determinado. Tá? Aqui nós temos o nosso primeiro caso. O primeiro caso é o m ele ser diferente de mais ou menos 1 para que nós tenhamos um sistema possível e determinado. Ok? Agora nós vamos avaliar o segundo caso,
que é quando o m for igual a menos 1. Quando ele for igual a menos 1, o que é que acontece com o sistema? O terceiro caso, obviamente, vai ser o que acontece se o m for igual a 1? Se, ao invés da diferença, eles forem iguais a menos 1 e depois analisar quando ele for igual a 1. O que é que acontece com o sistema? Tá? Então, o primeiro caso nós determinamos, está aqui, ele vai ser qualquer valor de m que eu colocar, diferente de mais ou menos 1, nós encontramos um sistema possível e determinado. Agora vamos para a segunda análise, para a segunda discussão. Tá? O segundo caso que nós vamos ter é: e se o m for igual a 1? Posso começar com menos 1, no caso, não tem problema, tá? Vamos na ordem. Se o m for igual a menos 1. Então, nós estamos atribuindo um valor para o m, que é da consequência da primeira análise. Nós vamos pegar lá o nosso sistema, esse daqui, e aí vamos fazer o quê? No lugar do m, vamos substituir por menos 1. Tá? Vou levar o sistema lá para frente. E aí nós vamos substituir no lugar do m por menos 1. E aí nós vamos ter menos 1 vezes x mais y igual a menos 1. X menos y igual a 0. Tá? E aí só para reescrever aqui, o que é que nós vamos ter? Menos x mais y igual a menos 1. E aqui x menos y igual a 0. E aí, percebam que se eu fizer, por exemplo, aqui de cara, né, somar cada coeficiente, cada incógnita, vou ter que menos x com x dá 0, mais y com menos y também vai dar 0, e aqui menos 1 com 0 dá menos 1. Olha que coisa. Tenho aqui 0 igual a menos 1, tá? Isso daqui não é possível. Isso aqui não existe. 0 não é igual a menos 1. Então, logo, se eu pegar um m igual a menos 1, isso implica que o nosso sistema ele é impossível, ele não tem solução. Não vai ter um par de soluções que satisfaçam essa primeira equação e ao mesmo tempo não vai satisfazer essa segunda equação. Tá? Não vai ter nenhum par de valores para x, um para x e um valor para y, que vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Tá? Olha aqui, chegamos num absurdo. Então agora nós vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é analisar exatamente se o m for igual a 1. O que é que acontece? Nós vamos pegar lá o nosso sistema, né, inicial, e no lugar de m, nós vamos atribuir o valor, tá, para m igual a 1. Ok? Lembrando que nós obtivemos esse mais ou menos 1 justamente ao analisar a restrição do sistema. Então, o que é que não pode acontecer para que nós tenhamos uma solução? Então, esse mais ou menos 1 veio do nosso primeiro caso. Tá bom? Vamos lá, e se o m for igual a 1? Então, no lugar do m, coloco 1. Nós vamos ter x mais y igual a 1. Nós vamos ter x mais y igual a 0. Já notamos aí, né, nosso absurdo no nosso sistema. Não é possível, ao mesmo tempo, que a soma de x mais y seja 1 e a soma de x mais y seja 0. Novamente já temos aí uma contradição. Isso não é possível. Tá? Então eu posso até fazer o método normal, escalonar, eu posso fazer o método da adição, substituição, que seja, o que for. Nós não vamos conseguir fazer com que essa soma de x mais y seja igual a 1 e ela seja igual a 0 ao mesmo tempo. Então, só por aqui já daríamos para concluir que o nosso sistema ele é impossível também. Tá? Então, já concluímos. Mas se a gente quiser resolver, porque não estou com tanta certeza, podemos. Tá?
Vamos multiplicar essa primeira linha aqui por menos 1 e vamos reescrever o sistema. Tá? Então aqui nós vamos ter menos x menos y igual a menos 1. E vou repetir embaixo, x mais y igual a 0. Vou fazer a mesma coisa que no caso anterior, né? Faço a soma de menos x com x dá 0, menos y com y dá 0. Isso aqui vai ser igual a menos 1 com 0 dá menos 1. Então, novamente, tá? Isso aqui é impossível. 0 não é igual a menos 1. Tá? Então, com isso, nós não conseguimos obter uma solução que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. Tá? Então, revisando, tá? Para concluir, portanto, no primeiro caso, se m ele for diferente de mais ou menos 1, isso implica que nós vamos ter um sistema possível e determinado. 2. Se o nosso m for igual a menos 1, isso implica que nós teremos um sistema possível. 3. Se m for igual a 1, isso implica também que nosso sistema é impossível. Tá bom? Obviamente, dependendo da análise, dependendo do caso, nós poderíamos ter um sistema possível indeterminado. Tá? Não é o caso dessa questão, mas pode ser que tenhamos na hora da discussão do sistema. Nesse caso específico, nós só vamos ter sistema possível determinado ou sistema impossível. Certo? Então, ficamos aí para a próxima questão. Um abraço e até a próxima.